para começar, antes de começar a falar de conceitos, de coisas, a gente precisa entender o que é um banco de dados, do zero, tá? Então, a primeira coisa, o banco de dados, ele é um local para você armazenar dados, tá? Então, é um sistema especializado que você armazena dados. Então, todos os dados que estão dentro do sistema, que estão na web, os desafios, os usuários, todos eles são armazenados em um local. E eles são armazenados em um sistema. E esse sistema se chama banco de dados, tá? Então, a essência dele é esse, armazenar dados. E uma das coisas mais importantes do banco de dados é a organização, né? Porque além de armazenar dados, não quer dizer que a gente armazena esses dados totalmente jogado, né? Ah, não, deixa o nome do funcionário ali, o salário lá, o cargo em outro lugar, tudo bagunçado e a gente tem que ficar caçando as coisas. O banco de dados é um sistema extremamente organizado, tá? Então, dependendo do tipo do banco de dados, ele tem suas características de organização. Mas a essência é que você tenha os dados de uma forma estruturada, de uma forma organizada, tá? Então, você separa por tabelas, colunas, linhas, dependendo do banco de dados, são alguns tipos de documentos que são guardados, esses documentos estruturados. Então, a essência é você armazenar com organização, tá? Então, basicamente, o banco de dados serve para isso. E aí, só para vocês explicarem o porquê que o banco de dados existe, por que aconteceu, por que criaram esse sistema de organização de dados e armazenamento. Vamos pensar no passado. Lá, quando uma empresa estava em 1920, 1930, você tinha ali as suas fichas de cadastro de pessoas. Por exemplo, você vai entrar numa empresa, o RH vai pedir o seu nome, o seu endereço, a sua idade, a data você vai ter que guardar a data de admissão, alguns outros dados, algumas outras informações a seu respeito. E o que as pessoas faziam antes? Pegava aquele formulário de papel mesmo, caneta, e anotava, item a item. Esse formulário geralmente tinha ali organizado a sequência dos dados que iam ser coletados, até na máquina de escrever também, eles usavam formulários para ter esses dados armazenados, né? Mas esses dados eram armazenados em papel. E o que acontecia? As empresas tinham pastas, por exemplo, o armário da ponta da sala era o armário onde ficava os funcionários, as pastas dos funcionários. Da direita ficava os dados de salário. Do meio ficava os dados de faturamento, as notas. Do outro lado, então eles armazenavam geralmente aqueles armários de ferro que você abre, todos eles organizados. Então, na verdade, esse era o banco de dados manual. Porque era uma coisa física que você guardava formulários. E aquelas pastinhas, até tem aqui no desenho, as pastinhas aqui com nomes, etiquetadas e tudo mais. Cada etiqueta representava um grupo de formulários e isso aí. Então, antigamente, isso era um banco de dados. Então, você armazenava esses dados nesses armários, dependendo da empresa, tinha até sala de arquivos. Quem nunca ouviu falar de sala de arquivos, onde tem aquele monte de formulário, aquelas monte de pastinhas guardado em armários, tudo, né? Então, antes era assim. E aí, o que aconteceu? Os formulários passaram a ser digitais. Então, ao invés de você escrever no papel ali o formulário de entrada numa empresa, você escreve num sistema. Geralmente, num sistema ERP, que uma empresa administra ali seus funcionários, ou a parte pessoal, né? Então a pessoa vai e coloca ali os seus dados num formulário digital. E esse formulário digital, ele está onde? Ele está num sistema. E esse sistema que tem esse formulário digital, ele armazena os dados em um banco de dados.
Então não é mais no armário, você não imprime aquele formulário e continua guardando nas pastinhas de ferro lá no cantinho da sala. Você armazena agora em um sistema específico. Então, quando você desenvolve um sistema, você não cria um ambiente para você guardar esses dados. Na verdade, você utiliza sistemas especialistas em dados, que nada mais, nada menos é o banco de dados. E aí? E aí, gostaram desse vídeo? Vou deixar o link da aula inteira aqui para vocês. Dê um like, ative o sininho e se inscreva no canal.